Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos encerrar o nosso assunto sobre confinamento, é o último vídeo do tema, e nós vamos falar sobre um assunto polêmico, que é a utilização dos aditivos, utilização ou não, né, dos aditivos no nosso sistema de suplementação. Eu vou falar um pouquinho aqui já sobre o semi-confinamento, que é o tema dessa semana, para a gente já ir se entrosando aqui. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender é realmente o que é um aditivo, como ele funciona, para saber se realmente a gente precisa de um aditivo dentro do nosso sistema. São produtos, em sua maioria, químicos, existem alguns biológicos, mas ainda não estão difundidos devido a uma questão de custo, mas em sua maioria são químicos. São íons que alteram o ambiente através da perca ou do ganho, né, de energia, de elétrons. Né? E sua base normalmente está, seu funcionamento, a sua dinâmica, normalmente está relacionado à ligação à camada lipídica da membrana bacteriana, certo? Por que disso? Ou ele vai potencializar a ação de uma determinada bactéria, né, ou ele vai diminuir a ação de outra determinada bactéria que não é tão benéfica assim. Existem outros aditivos que não trabalham somente com bactérias. Existem aditivos que potencializam protozoários, fungos. Existem aditivos que não potencializam nem reduzem a atividade de nenhum micro-organismo. Ele atua no aumento da movimentação ruminal, né, ou intestinal, ou auxiliando na absorção de algum nutriente específico, mas de um modo geral ele trabalha realmente com micro-organismos que atuam no processo digestivo. Os antibacterianos, né, eles são específicos para as bactérias, e ultimamente eles têm sido polêmicos, porque alguns países não autorizam a sua utilização, e dependendo desses países, se eles forem fortes importadores, né, se eles forem grandes players do mercado de carnes, eles podem impactar a nossa produção aqui. Então é muito importante a gente estar sempre atento a esses pequenos detalhes, certo? Quando a gente pensa na utilização de um aditivo, a primeira coisa que a gente deve pensar é realmente na potencialização daquilo que a gente já está fornecendo ao animal, né, visando realmente melhora de desempenho, através principalmente da melhora da digestibilidade. Só que para isso a gente precisa levar em conta um fator muito importante, que é custo-benefício. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se a gente pega uma diária de confinamento aí desse ano, né, o preço do milho está ajudando, do farelo de soja também, vamos pensar em uma diária de R$6. A cada 1 centavo que eu investir a mais nessa diária, né, ela precisa me render 1,67 quilos de 1,67 gramas de carcaça por dia. Quilos não, né, eu estou exagerando. Ou seja, em média um aditivo custa aí de 18 a 25 centavos, é a média de custo de um bom aditivo hoje, por animal por dia. Né? Quer dizer que esse animal ele precisa dar de retorno para a gente, através da utilização desse aditivo, entre 30 e 40 gramas de carcaça por dia. E de carcaça, gente, não é de peso vivo, certo? E quando a gente fala em 30, 40 gramas de carcaça, pensando num confinamento legal, a gente está falando aí entre 3% e 4% a mais de desempenho. Não é pouco, certo? A gente está falando em economizar lá no final do confinamento entre 3 e 5 diárias, 6 diárias, dependendo do quão longo é o nosso processo. A utilização do aditivo, ela tem que ser muito cautelosa, e eu recomendo a vocês, né, que utilizem realmente
um núcleo já, ou premix, ou concentrado, já com aditivo. Por que dessa utilização? A diluição de um aditivo ela é muito alta, então vamos pensar aí, a gente está falando em coisa de 180 miligramas por quilo, 200 miligramas por quilo, depende do consumo desse concentrado que a gente está fazendo. Então é muito importante essa diluição ser uniforme, porque a gente vai falar mais na frente aí consequências da subdosagem e da superdosagem, certo? Então se essa mistura não for muito uniforme, ela pode trazer problemas para a gente. E, via de regra, né, os equipamentos convencionais não têm a capacidade de misturar com eficiência os aditivos nessa concentração. Só para vocês terem uma noção, um aditivo que venha numa diluição já de 2%, a gente precisaria colocar aí entre 1 kg para cada 900 a 1.100 kg, dependendo da concentração que a gente quer alcançar. Né? Então, é muito pouca coisa, a gente está falando de 0,1% de inclusão e um misturador convencional não consegue fazer uma boa homogeneização para essa mistura, certo? Outra coisa que a gente deve pesar muito é a questão de escolher adequadamente. Eu vou usar monenzina, eu vou usar virginemicina, eu vou usar lazolacida. Quais ambientes que eu posso usar quais ambientes que exigem o outro, né? Baseado aí na questão de preço, quem compensa, quem não compensa dentro do meu sistema de produção. Se pode ser o melhor aditivo do mundo, se ele não fechar a conta dentro do seu sistema de produção, ele não é bom, certo? Então, para escolher um bom aditivo, a gente precisa ter em mente principalmente o perfil da nossa dieta, levando em consideração teor de energia, né, os carboidratos fermentáveis são muito importantes nessa tomada de decisão. Então, a gente precisa conhecer. Eu vou usar grão úmido, eu vou usar grão seco, eu vou usar resíduo, né? Isso é muito importante para a gente conhecer. E claro, o teor, e não só o teor, a composição das fibras. Eu tenho muita fibra efetiva? Não tenho? Como que está o perfil de fibras da minha dieta? Quantidade vai variar muito daquele aditivo que a gente está utilizando, mas em média a gente usa aí de 10 a 40 partes por milhão, né, dependendo do aditivo, de aditivo na dieta, perdão. Então, vai depender do princípio que a gente está utilizando e da densidade da dieta. Via de regra, quanto mais densa, né, quanto mais energética for a nossa dieta, maior tem que ser a concentração do nosso aditivo e mais potente ele precisa ser. Dentre os problemas mais comuns com a utilização do aditivo, a gente tem o fornecimento insuficiente, né, a gente acaba tendo um gasto que não dá retorno para a gente. Outro problema muito comum é o excesso, né? Então o excesso ele pode trazer dois problemas muito grandes. Um é a intoxicação, que é um problema gravíssimo, que vai refletir diretamente no animal, né? Trazendo prejuízos imediatos para a gente. E o segundo é um problema não tão grave, mas ele acontece muito, que é a limitação do consumo. Acaba sendo um problema ali subclínico, a gente nem nota às vezes, mas está limitando o consumo e, consequentemente, limitando o desempenho. E um outro problema é o seguinte, escolha errada. Escolher o aditivo errado, a gente pode pagar caro por isso. Por quê? Pode ser que ele não dê o resultado necessário, né, por um lado, ou pode ser por outro que a gente está utilizando um aditivo, vamos falar assim, muito mais potente do que o que a gente realmente precisa. E com essa utilização, com certeza, vem os custos. Então é muito importante a gente ter noção de quanto a gente está utilizando de aditivo, qual aditivo a gente está utilizando, qual o perfil da nossa dieta para escolher corretamente. Tá bom? Pessoal, esse é o último vídeo da série de confinamentos. Amanhã a gente já vai começar os vídeos sobre semi-confinamento, e o primeiro tema é realmente a importância da qualidade da pastagem no processo de semi-confinamento. Tá bom? Então, um grande abraço e até amanhã às 19 horas.